E o último sacramento, a unção dos enfermos. Exatamente o dom da piedade. Viver a nossa encarnação. Por isso que Jesus vai mostrar suas mãos, furadas pelos pregos, né? E pela lança. É a encarnação. E aí nós simbolizamos aí Nossa Senhora, é o ato último, né? Da unção da piedade. Então, há um só Espírito, há um só povo. A unidade do corpo eclesial. Então é bonito perceber então a relação entre os povos e culturas. O Espírito age no interior do povo de Deus. No interior, não é no indivíduo. O Espírito não é só diversidade, mas é unidade. Então a comunhão não significa unidade indiferenciada, mas significa cooperação mútua, uma vez que somos um único corpo. A origem da comunhão dos dons, fundamentalmente, é Deus. Há um só Deus, há um só Espírito, que opera tudo em todos. Há um só Senhor, Jesus Cristo. Já estão preparando já a Santíssima Trindade, próximo domingo. Então, nesse tempo, encerrando o tempo do mistério pascal e a revelação máxima do Espírito Santo, nos é dado conhecer a ação salvadora de Jesus, movida pela força do Espírito. Então, é o mesmo Espírito que estava no Filho, agora é o mesmo Espírito que está na Igreja. E na oração eucarística tem uma frase bonita, uma oração, que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. Sim, é o Espírito que a tudo santifica e incorporou-nos no Cristo pelo batismo e continua fortalecendo pela adesão ao Senhor, por meio de comunhão no seu corpo, no seu sangue, na Eucaristia. Ouvindo o Espírito Santo, podemos pensar aí no julgamento de Deus. Uma sociedade que rejeita sistematicamente o projeto de Deus, ou não nos distinguimos em nada na sociedade injusta, corrupta em que vivemos. Como é que a gente pode ser católico cristãos com as portas fechadas, medrosos? A gente provoca o julgamento de Deus ou não? Então, Pentecostes é um tempo de ecumenismo, ecumênico, né? União, a linguagem universal, unir pelo lado da caridade, sem distinção, sem discriminação. Não seria tempo de unir as pessoas do mundo inteiro, independente da religião que professam, em torno do mesmo objetivo, que é a justiça, que é a vida? Não seriam as palavras justiça e vida o novo sopro do Espírito Santo? Então aí está a reflexão. O Pentecostes é o nascimento da igreja, mas a origem histórica, e sempre a gente tem que reportar lá naquela história do Egito lá. Então a saída do Egito, passando ao mar a pé enxuto, era o êxodo, né? A libertação. Ali eles celebravam então a Páscoa, a libertação do Egito. Mas depois desses costumes da festa da Páscoa, 50 dias após a Páscoa, já morando no lugarzinho, já plantando, já tendo carneirinho, cabrito, né? Ovelhas. É ali que eles faziam as ofertas. Já tinha trigo, plantação de trigo. Então, a festa agrícola, veja, o Pentecostes, cai bem no meio de junho, né? É o tempo da agrícola, é o tempo de recolhimento dos produtos. Bom, aqui no Brasil é frio, né? Mas em outros lugares é tempo de colheita. Então, como é que é importante, gente? Dentro dessa colheita. Então, naquela festa, libertando o êxodo, a libertação do Egito, e ainda a beleza do produto do trigo. Olha, o trigo que faz o pão, né, gente? Veja a continuidade da história.
Então, agora que Jesus está terminando essa presença aqui na terra, mas algo vai continuar na história, que é o tempo da igreja. Então o Espírito Santo lembra a gente o Sinai, né? Lembra na época de Moisés, fogo, tempestade, ventania, aquele trovão danado, né? Mas no Pentecostes é a mesma coisa, raios, relâmpagos, né? Pois é, através do vento e o fogo. O vento significa energia, o fogo representa a força irresistível, por isso que a gente sempre acende uma bendita vela quando a gente reza, simbolizando a energia de Deus. Ninguém pode controlar o fogo, entrar lá dentro, você queima e morre. Ninguém pode controlar Deus. Então, para representar essa força estrondosa que conduz a história, não é a força da filosofia dos padres e bispos e papa, não, filho, nem dos santos, é a energia de Deus que está na história. A gente sempre tem que lembrar, missa, esquece o defunto, essas coisas todas. Tem que lembrar aquela libertação do Egito, lembrar a ceia da Páscoa, lembrar, né, o produto da terra, lembrar a morte e ressurreição de Cristo. Então, hoje nós temos que também colher os frutos, né? E veja lá, até no Carta aos Gálatas, né, capítulo 5, ele fala dos frutos do Espírito, né? Amor, alegria, paz, paciência, bondade, benevolência, fé, mansidão, domínio de si. Então, há uma força estrondosa que está acontecendo na história. E é gozado que todo fogo, o movimento do fogo é chamado de língua. Então, quando São Lucas fala nos Atos dos Apóstolos, a língua que parou na cabeça dos apóstolos, não é língua significando cultura, não é um grupo, né, humano, não é uma linguagem dos homens, não representa o português, o inglês, o chinês, o japonês, não. É muito mais, né? Não é uma identidade apenas cultural, né? Mas significa, há uma comunicação agora dentro da igreja que continua. Agora, quando a gente fala igreja, vocês pensam que é papa, bispo e santo, não é, filho? Tem que recordar 2, 3 domingos atrás. O que falava lá, né? O que é a igreja? É uma comunidade natural entre homens e mulheres. Ninguém de nós é super astro, super santo. É uma comunidade natural, mas também uma comunidade pastoral. Nós temos que evangelizar o evangelho de Cristo para toda a humanidade. Nós somos uma comunidade diaconal, estar a serviço, aí, o 7º dom do Espírito Santo. Nós somos uma comunidade teologal, é o Espírito, a totalidade de Deus. A gente imaginar que a energia de Deus, o vento, o fogo, representa, né? O que é a força de Deus dentro do seu Filho Jesus. Jesus, né, é o retrato do Pai. É a prática do Pai que está em Jesus. Agora o Espírito Santo vai ser a prática de Cristo. Por isso que a igreja, todos nós temos que executar a mesma prática de Cristo. Portanto, nós temos que superar o medo, o egoísmo, o racismo, as divisões. Os apóstolos estavam com as portas fechadas, aqui por causa do frio, né? A igreja não pode ficar fechada. A igreja não é uma seita, a igreja não é uma filosofia, não é um espiritismo, não é uma maçonaria, daí vai. Mas quanta coisa, nós temos que romper com isso, tá? A possibilidade de comunicação universal. E lá no Gênesis, aquela torre de Babel, lembra? O orgulho,
orgulho humano, a ambição desmedida, a separação das raças, o desentendimento, criou aquela torre de Babel. Os Estados Unidos, ó. O que aconteceu? Sinal dos tempos. A torre do comunismo está desmoronando. O capitalismo também está desmoronando. Gente, olha a história aí. Então, gente, nós somos uma comunidade messiânica, é uma comunidade, ação de Deus, tem que modificar as relações humanas. Gente, é isso que falta coerência. O evangelho de hoje, de sexta-feira, Jesus vai perguntar para Pedro, lá no encerramento: Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Terceira vez. Irmãos, ninguém tem convicção de uma coisa se não ama. Se você ama, você não vai criar intimidade? Vai. É isso que nós temos que ter na Igreja Católica. E não temos. Batizamos de qualquer jeito, comungamos de qualquer jeito, casamos de qualquer jeito. Vocês estão percebendo na vida de vocês, gente. Quanto mais você vai entrando em intimidade com a palavra de Deus, você não tem coragem de largar a sua comunidade. Você pode ter mudado de cidade, tudo bem, são circunstâncias, mas deixar o cristianismo, nunca. Quem ama, gente, é fiel. Aplica isso no seu casamento, etc, etc, e na comunidade. Então, a igreja é formada por essa comunidade messiânica. Para se tornar cristão, ninguém deve ser expoliado da sua própria cultura. Como diz São Paulo, né? Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Ninguém é privado do Espírito Santo, mas também ninguém é dono do Espírito Santo. Gente, nem o Papa é dono do Espírito Santo. Claro que não pode ser dono. Ele é homem também. Agora, a comunidade, ter certeza que há uma energia de Deus em nós. A gente vê as leituras de São João, em capítulo 13, 14, 15, 16, 17. Faça adoração ao Santíssimo, lendo esses textos de São João, gente, é uma grandiosidade. Portanto, o cristão, nós não podemos ser espalhados da nossa cultura, nem os africanos, nem os europeus, os americanos, todas as raças, todos são convidados, nas diferenças de povos, de religiões, gente da roça, gente da cidade, né? O caipira, o letrado, o culto, o doutor, o engenheiro. Meu filho, o evangelho, se for amado, quem ama Cristo, na força do Espírito Santo, necessariamente o grande e o pequeno estão juntos. Agora, vocês sabem que na realidade não acontece isso, né? Pois é, então o projeto de Deus, gente, é o testemunho, gente. Então a comunidade messiânica é uma comunidade também universal, unida, gente. Vamos ultrapassar as nossas limitações, assumir como comunidade de amor, de liberdade. Então o Evangelho vai gerando essa comunidade universal. Então a igreja é uma comunidade nova, anti-Babel. Jesus falou bem claro no Evangelho: os pecados que vocês perdoarem. Gente, o que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que leva à morte, a destruição da dignidade da vida. A sociedade, então a igreja não pode perdoar, tem pecados, não pode perdoar. Mas tem gente que está perdoando aí, né? Meu filho, presta atenção, o que é a igreja de Cristo não pode, né? A igreja, aquilo que é Babel, gente, aquilo que é divisão, aquilo que é racismo, aquilo que é discriminação, né? É uma Babel. Então a igreja não pode dar bênção. A igreja tem que denunciar tudo aquilo que leva à morte.